O Kelly Parayana Dasa, ele também vai estar falando sobre a Ayurveda e o estilo de vida saudável. O Kelly é um querido que está com a gente aí há algum tempo, é um dos desbravadores também, né, do The World United do Brasil, começou o movimento aqui em 2020, então ele também já é um voluntário há algum tempo, um maravilhoso moderador também de todos os festivais, ano passado ele estava também moderando, e o Kelly, ele é professor de Hatha Yoga, é terapeuta de Ayurveda, ele é nascido em Buenos Aires, Argentina, e logo cedo ele se dedicou ao autoconhecimento. Então ele leciona Hatha Yoga desde 1990 e Ayurveda desde 2005 até os dias de hoje. E sempre o foco do Kelly foi no autoconhecimento. É uma alegria muito grande te receber aqui, Kelly, como palestrante nesse momento. E a palavra é sua, querido. Seja bem-vindo e, mais uma vez, gratidão pelo teu servir de todos esses movimentos desses anos. Mahadevi, muito obrigado pelas tuas palavras. É claro que temos que ser humildes. E é claro que temos que ser honestos, mas também sabemos do que estamos prontos para fazer, do que estamos preparados para fazer, certo? Vão me convidar no The World United para dar uma palestra em alemão. É? Daqui a 15 minutos. Bom, me desculpa, eu tenho que ser o suficientemente lógico como para dizer, não posso fazer isso, não é? Agora, se me pedirem para falar em espanhol ou quase português, talvez um pouquinho de inglês, por quê? Porque eu sei que eu tenho essa capacidade, longe daquilo ser alguma arrogância de dizer, sim, eu posso. E eu devo dizer, Mahadevi, que desde minha tenra infância, desde minha tenra juventude, essa ânsia por entender o que haveria detrás do que aparentemente é fixo, é firme, assim, sólido. E, claro, como adolescente, fui passando por inúmeras situações, das mais normais para um adolescente, certo? Na Argentina, na década de 60, 70. E até que um dia meu pai já assim, sem saber o que fazer comigo, né? Porque, bom, eu deveria contar muita história, mas assim, meu pai já nem sabia o que fazer comigo. Aí ele me cadastrou numa escola de judô e de taekwondo que tinha em frente de casa. Eu tinha que atravessar a rua assim em diagonal e chegava lá. E aí eu ia lá, eu não gostava muito, mas tá bom, só para não ter a paciência, meu pai não encher muito a paciência, eu ia lá. E daqui a pouco eu vi que algumas pessoas saíam de trás de uma cortina, eles saíam com um semblante muito bonito. Eles saíam assim, como que andando em nuvens. E, desculpa, eu sou curioso. Aí, uma tarde, eu cheguei, sem aguentar, eu fui lá disfarçando e afastei a cortina. Estava todo mundo dormindo, com uma luzinha azul, todo mundo deitadinho. E o meu professor de Kung Fu estava lá sentado num canto e ele me viu e fez assim, silêncio. Fiquei em silêncio. Ele não me disse, vai embora. Ele me falou, silêncio. Eu fiquei em silêncio, fiquei olhando. E caramba, por que esses caras não me convidam para isso? Eu não sei o que é, mas é muito bonito. Eles estavam em Shavasana. Eles estavam na última parte da aula de Hatha Yoga. Foi assim que eu conheci Hatha Yoga. Eu deveria ter 14, 16 anos máximo.
Eu falei com o meu professor, ele muito amavelmente, ele accedeu a que eu fosse às aulas, mas eu falei que eu só queria chegar nesse horário. Aí ele me accedeu ao meu pedido, me deixou entrar apenas em Shavasana, mas depois ele foi cobrando alguns asanas. E assim eu fui entrando para o caminho do Hatha Yoga. Isso seria 74, 75, talvez 73, por aí. De lá para cá, eu também tropecei com medicina chinesa, gostei muito, mas quando eu encontrei uma pessoa que me explicou a Ayurveda, eh, eu posso dizer que foi amor à primeira vista. Nisso na minha andanças e buscando um pouco mais de conhecimento espiritual e de se reconhecer como espírito, eu cheguei a ser um monge Hare Krishna, daí que Chandramukha Swami me conhece, certo? E aí, viajando com um monge, isso já era no 78, viajando com um monge, ele falava de medicina chinesa e de Ayurveda. E naquela época, eu não me interessava por questões da medicina. Eu era bem jovem, entendeu? Aí eu lembro muito bem, eu olhava para eles e ficava pensando assim, por que não toma uma aspirina e resolve logo essa parada? Para que precisa tanta filosofia só para curar uma dor de estômago? E depois, no ano 2000, na Avenida Paulista, eu tropecei com um cartaz de uma apresentação de um curso de Ayurveda. Aí, uau, que bacana, Ayurveda. Eu já conhecia Ayurveda pela minha intimidade com os Hare Krishna, estudando os Vedas, coisa e tal. Aí, quando vi embaixo a foto do facilitador, era aquele senhor que em 78 me falava de Ayurveda. Eu fui lá só para encontrar com ele, e depois ele se tornou meu professor de Ayurveda. Bom, e nisso, no meio disso, no ano 87, eu fui pela primeira vez à Índia. E, bom, a Índia é um divisor de águas, certo? Porque é uma outra cultura, é uma outra cultura. O que nós chamamos de cultura não é o que eles chamam de cultura. O que nós chamamos de música, para eles é outra história. O que nós chamamos de limpeza, para eles é outra coisa. Muito bem. E aí, no trem, voltando, eu acho que era indo de Delhi para Calcutá, subiu um senhor de turbante. Claro, era a minha primeira viagem, certo? E eu fui de primeira classe e estava tudo muito limpinho, um tapete vermelho no meio do corredor do trem. A volta não foi assim. Mas aí apareceu um senhor e ele falando chai, chai, chai. Aí eu fui experimentar o chai e foi algo muito bom, foi uma experiência muito interessante. Depois eu vi que realmente, como disse Sheila Quintaneiro, tem várias receitas. E aí, quando você vai estudar Ayurveda, você descobre que tem alguns princípios do Ayurveda que nós, como ocidentais, poderíamos traduzir com alguns dos nossos dizeres. A Ayurveda vai falar da composição particular das bioenergias, que eles chamaram de doshas, mas vamos deixar o sânscrito para lá por enquanto. Eles falam de bioenergias. Por que que eu gosto por que gosto de chá vermelho? Por que eu gosto de calor e não gosto de frio? Por que eu gosto de bebidas geladas ou por que eu gosto de bebidas amargas? Tudo isso são
bioenergias que nos compõem e, portanto, se atraem de certas características. Assim sendo, não somos todos iguais. Embora nós somos um, não somos todos iguais. Eu estou vendo aqui muitos rostinhos sorridentes e o único careca, eu acho, sou eu. Então, e olhando assim rapidamente, tá, o Tom tem aqui uma foto com barba, mas a minha barba é mais comprida e a minha barba é mais branquela. Então, somos todos uns, claro que sim, mas somos diferentes. Para o Ayurveda, essa particularidade é muito respeitada. É a base do Ayurveda. Então, nós dizemos assim, nós ocidentais, certo? Nós dizemos assim, o que é remédio para um pode ser veneno para o outro. Então, o Ayurveda, se eles tivessem vindo para o Brasil, se Charaka tivesse vindo para o Brasil e ouvisse esse ditado em português, ele teria colocado em sânscrito. E eles também têm um outro que eu gosto muito, porque a Ayurveda disse assim, não tem uma erva, não tem um remédio, não tem um mantra que seja bom para todos, em todos os momentos. Não, depende. Depende da situação em que você está, depende da situação da sua saúde, e aí, então, algo é apropriado. Então, não existe a necessidade de descobrir uma erva campeã. Entende? Qual remédio te salvou? O Ayurveda não tem isso. A Ayurveda tem o que ele chama de yoga das ervas. E se nós sabemos o que é yoga, yoga é um trabalho de união. Yoga significa literalmente isso, união, yu, juntar, conectar. O yoga das ervas, a junção das ervas. Por quê? Porque as ervas, elas têm suas personalidades, têm suas características. Essa aqui é para os pulmões, essa aqui é boa para o estômago, essa aqui é bom para o sistema nervoso. Elas têm suas características. Mas nós não somos apenas pulmões, apenas estômago, apenas sistema nervoso. Isso tudo é um conjunto. E aí, então, eles diriam assim, como nós dizemos em português, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E esse princípio está muito presente no chai. Você vai encontrar inúmeras receitas de chai. Agora, eu não vou me lembrar. A minha idade já tem algumas coisas que eu prefiro não lembrar. Não é que não prefiro, não é que prefiro, eu não consigo lembrar, mas alguém me estava me perguntando, Kelly, você tem que passar a receita do chai. E eu falava, puxa, mas eu não tenho uma receita do chai. Eu abro o armário de ervas e o que cair eu coloco. Mais ou menos isso. Por quê? Porque depende de como você está, depende de como o clima está. A Sheila Quinteiro estava falando, sim, porque aqui em Goiás está muito quente. Bom, me desculpa, eu acho que você nunca foi no verão para a Índia, porque é 50 graus à meia-noite. Em Delhi, é 50 graus à meia-noite. Nós não temos experiência desse calor. Aqui, acredito que em Manaus faça muito calor, mas 50 graus à meia-noite, não sei. Bom, e eles tomam chai. Eles tomam chai como nós tomamos café com leite. Não é que quando está muito calor você não toma café com leite. Você diminui a temperatura, claro. Talvez você tome um pouquinho menos, claro. Mas todos os dias, a gente, não é um absurdo dizer que fui pular carnaval e de manhã tomei um café com leite. Não, isso não é um absurdo. Bom, quer ir pulando carnaval é meio esquisito, mas tomando café com leite é normal. Os indianos também, eles tomam muito chai.
Eu, pessoalmente, faço um pouco diferente. Talvez vocês consigam, talvez vocês ganhem essas, e agora estou falando para o público em geral, certo? Talvez vocês recebam um e-book com as receitas. Estamos nos preparando para formatar tudo isso. Mas eu gosto de pegar ervas em grãos, porque vocês sabem, as ervas em pó pode ter algum tipo de manipulação, e aí você acha que comprou cardamomo, mas na realidade comprou alguma outra coisa, porque cardamomo é caro, certo? Então você compra a vaguinha do cardamomo. Pessoalmente, eu nunca uso a baguinha inteira. Eu gosto de abrir ela, e lá dentro você vai encontrar um cachinho de sementes, em geral, pretinhas. E aí, então, você com muito... Ela vai caber entre os dois dedos aqui, entre o dedo polegar e o dedo indicador. Isso aqui não é um mudra, estou segurando uma baguinha de cardamomo. Então, você esfrega e as sementes se separam. Essas sementes você coloca em um pilão e dá uma leve amassada e sente o aroma. Meu Deus do céu. Para o sistema nervoso, é muito bom. Para o sistema respiratório, é muito bom. Sheila Quinteiros, ela deu uma palhinha falando sobre o cardamomo, certo? Ela disse que ele é afrodisíaco. E, opa, isso nos interessa. Oh, claro, oh, muito bem. Oh, era disso que estava falando. Mas é interessante entender esse princípio afrodisíaco e virilidade para o Ayurveda. Porque para o Ayurveda existe uma nutrição que deriva em virilidade, em impulso para a vida sexual ou um estimulante. Nós somos ocidentais e conhecemos a tal da pílula azul, que deixa a pessoa meio que fora do normal, o coração vai para aquele lugar e não sei o que, para obter alguma coisa. Bom, talvez eu esteja falando da parte que eu conheço, certo? Não sei se tem algum estimulante para a mulher na farmácia, não sei. Mas para o Ayurveda, existem essas duas possibilidades, de você ter um estimulante e também você ter uma nutrição adequada para que a pessoa se sente bem, se sente forte, e então ela está predisposta para continuar a sua vida empolgado. O cardamomo te traz isto. Ele não é apenas um estimulante. Ele também não é nutritivo. Observa que ele cabia aqui dentro, certo? Então, como que ele pode ser nutritivo? Mas é que ele ajuda na digestão. E o que é isso, a digestão? Muito bem, para o Ayurveda, a digestão é um processo de discernimento. Então, quando você tem discernimento, como é que se diz? Bom, em espanhol se diz assim, não é? Um botão basta de muestra, lo demás a la camisa. Ou seja, se você explica as palavras-chave, você não precisa explicar tudo, porque você já deu as palavras-chave. Então, quando o sistema digestivo recebe o nosso alimento, se ele está tinindo, ele rapidamente pega os nutrientes, disponibiliza para os sistemas o que é necessário e está tudo certo. Em 2 horas, tudo aquilo já foi digerido. Claro, vai depender do que a pessoa se alimentou, coisa e tal, mas normalmente é isso. 2 horas, 3 horas, o sistema já passou para outro estágio. O cardamomo, ele sutiliza a digestão. Então, uma vez que ele deixa a digestão melhor, ele propicia essa biodistribuição dos nutrientes
E aí, então, deixa a pessoa mais predisposta para viver a vida. Por isso que ele é considerado afrodisíaco. Bom, então, voltamos à receita. Eu gosto de usar o que ela falou, sim, todos os ingredientes que ela falou, não vou retirar nenhum. Cravo, canela, cardamomo, eu colocaria algum, ela falou de gengibre, ela falou de, que mais? Pimenta do reino. Muito bem. Você vai ter que estar atento ao seu paladar, certo? Isso é uma das coisas fabulosas do Ayurveda. Em termos culturais, o Ayurveda vem em uma cultura que muito aprecia o autoconhecimento. Assim sendo, esse processo de cura não poderia destoar, entende? Eu vou para uma escola de capoeira e vou de terno e gravata, paletó e salto alto, porque eu sou baixinho, então eu preciso usar salto alto. Pô, cara, mas isso não é a roupa própria. Não, vocês são elásticos, vocês vão ter que me aguentar. Não, tudo bem, mas isso não é bacana. Não, você precisa de uma roupa mais leve, você precisa de uma roupa mais solta. Algo faz parte de algo. Então, o Ayurveda é parte de uma cultura muito interessada no autoconhecimento. E o Ayurveda também te leva para o autoconhecimento. Como? Por exemplo, quando você vai observando as suas receitas. O que que você quer comer? Por que que você quer comer isto? O que é que você quer comer? O que que você precisa comer? O que que lhe faria bem ingerir? Então, você presta atenção aos ingredientes que você vai colocar no chai. Porque, por exemplo, eu colocaria também coentros em grãos. Eu colocaria também cominho em grãos. Nós temos uma ervinha muito bacana, deve ser primo distante do cominho, se chama alcarábia. Se aqui tivermos gente do sul, ou então gente alemã, sabe que os alemães colocam no pão Kümmel, segundo uma senhora alemã, era mais ou menos essa pronúncia, Kümmel. Vocês já viram um cominho. O cominho, ele é uma sementinha quase esticadinha, meia gordinha. Meia gordinha, não é? Não, cheinha. O Kümmel, ela é um pouquinho mais alta que o cominho e mais esbelta. E um pouquinho mais clara. Agora, só que ele tem um sabor, enquanto pensa no cardamomo, no sabor do cardamomo e no sabor do cominho. O sabor do cardamomo, ele é muito leve, muito leve. O sabor do cominho, ele é mais terra. Ele é mais terra, mais fogo. Então, você coloca pouco. O Kümmel está no meio do caminho. É fantástico, porque você sente o peso da terra e você sente a leveza do ar no Kümmel, ou em português também chamado de alcarábia. Eu costumo colocar folhas de louro, uma, duas. Fenogreco. Costumo colocar também muito bem. E aí, então, você... sim, mas estava esquecendo de algo muito importante. Anis estrelado. Anis estrelado é uma delícia no chai. E aí, então, eu já tenho uma panelinha com fogo baixo, fogo brando, e vou colocando essas sementes, as maiores primeiro, depois vou colocando as menores, e vai dando uma tostada em essas sementes. E chega um momento que você sente o perfume dessas sementes vindo. E aí, então, você olha, erva doce, faltou também a erva doce. Daqui a pouco a erva doce começa a explodir, parecendo pipoca.
É uma delícia aquilo, é uma delícia. E aí, algumas pessoas não vão gostar disto. É a gosto do consumidor. Em geral, quando não é para mim, quando eu vou fazer isto para um grupo de pessoas, certo, que não tem restrições com açúcar, eu pego 2 colheres de sobremesa de açúcar demerara, de açúcar cristal, não açúcar mascavo, porque ela tem uma outra, ela reage de uma outra forma, e aí deixo ela derretendo, não é queimando. Talvez vocês já saibam, o açúcar queimado, ela fica amarga. Se ela estiver derretida, como para fazer uma calda, aí então ela vai tomando essa coloração e ela vai se embrenhando entre os temperos e vai criando um sabor indescritível. Muito bem. Quando terminou de derreter as mais rebeldes são as folhas de louro, porque elas são leves, elas querem flutuar. Então você vai ter que manejar a tua panelinha para que as folhas de louro possam ser banhadas com essa calda de açúcar. Quando você chegou nesse ponto e ainda não queimou, não pode queimar o açúcar, aí então eu coloco a água. E aí faz aquela explosão, certo? Aí vem esse tchan. Muito bem. Nesse momento, aí, se você não tem algumas ervas em grãos, então você coloca o pó. Cúrcuma em pó, gengibre em pó, pimenta em pó, canela em pó. O que você não conseguiu em grãos ou em gravetos, você coloca em pó nesse momento. É difícil tostar o pó sem queimá-lo. E queimá-lo não é bacana. Aí depois você deixa esfriar, amornar, coa, e aí vem a segunda parte. Essa é uma parte, certo? Vem a segunda parte, a adição de leite. Foi muito bem lembrado por Sheila Quintaneiro, na Índia sempre vai ser com leite de vaca. Nós temos algumas pessoas, muitas pessoas veganas que estão nos ouvindo e você não precisa colocar leite de vaca. Você pode colocar leites de produtos vegetais, qualquer. Ah, não, mas eu quero algo bom. Amêndoas. Faz com leite de amêndoas. Meu Deus, de beber ajoelhado aquilo. Ana Maria Braga passaria por debaixo da mesa tranquilamente. Também com leite de coco é muito bom, com leite de amendoim é muito bom, com leite de inhame é muito bom, com leite de inhame é muito bom. Ou estamos com pressa, eu tenho que sair correndo para o meu escritório. Vai sem leite, vai sem leite. Ah, mas como um chá. Ou, claro, esqueci da chá preto. Chá preto, chá verde. A receita original é chá preto. Na Índia, eles tomam muito chá preto, porque ele é um estimulante. Ele é um estimulante e de manhã você precisa, assim como tomamos esse café para nos acordar, também você precisa eles utilizam o chá verde como um estimulante. E aí, tá, então quer dizer, Kelly, que se eu tomar um chá, eu vou passar para um patamar de saúde na minha vida, de acordo com a Ayurveda? Bom, nós sabemos algumas coisas. Nós sabemos que uma andorinha não faz verão. Então, tomar um chá não vai melhorar a tua saúde, certo? Eu tenho uma pedra de rins, certo? Que eu já tirei, ela saiu naturalmente, e eu preciso de um suporte para
para que meu carro não deslize ladeira abaixo, vou utilizar a minha pedra dos rins. O cara não vai resolver nada, imagina. O carro nem vai ficar sabendo que tinha uma pedrinha lá. Da mesma forma, se nós não tivermos um estilo de vida, um chá, por maravilhoso que ele seja, ele talvez não faça o efeito esperado. Então, algumas diretrizes do Ayurveda. O Ayurveda vem de uma cultura onde meditação não era algo que você aprendia pela internet, imagina, era algo que você aprendia com tua família. Aqui, como nós aqui aprendemos a rezar com a família, certo? Então, eles aprendiam a meditar com a família. Então, eles dizem, feliz é aquele que, em meditação, com os intestinos limpos, vê o sol nascer. Aí você diz, não, peraí, como que é? Tudo isso é felicidade? Você pode repetir de novo? Muito bem. Feliz é aquele que, em meditação, ou seja, em estado meditativo, com os intestinos limpos. Opa, peraí, vamos fazer um parêntese. O que significa isso? Que a pessoa já evacuou. Em meditação, na hora que o sol nasceu, que hora que esse cara acordou? Pois é. Tá vendo que não é apenas uma pedra do rim tentando segurar a roda de um carro. São algumas atitudes. Ah, mas eu não vou acordar nesse horário. Bom, tudo bem. O que é que nós vamos fazer em prol da nossa saúde? Em Ayurveda, no Brasil, nós temos personalidades muito, muito, muito brilhantes. Ai, caramba, eu estou tentando me lembrar o nome dele. Ele tem um projeto Ayurveda 0800. Talvez alguém aqui se lembre, me ajuda. Um doutor carioca jovem, ele bacana, o cara... É do Vida Veda? Mateus do Vida Veda. Ele é o Mateus. Que bom. Está em Paraty hoje. Ah, que bacana. Esse senhor é fantástico. Esse moleque, quer dizer, com todo respeito, esse jovem, melhor dizendo, esse jovem é fantástico. É fantástico. Ele disse assim, numa das suas palestras, ele disse assim, eu vou no médico e digo que eu tô com dor na minha mão. Aí o médico vai lá, me pergunta o que eu faço, não sei o que, e ele descobre que eu gosto de dar socos na parede. Aí o médico me disse, poxa, mas será que não é isso que está te provocando essa dor? Faz o seguinte, fica uma semana assim batendo na parede. Ah, não, doutor, me peça qualquer coisa, mas isso não. Pô, mas é óbvio que é aquilo que está te provocando um desequilíbrio. Isso aquilo que está te provocando Por que não soltar aquilo que nos desequilibra? Então, quando você se aproxima do Ayurveda, você tem que estar pronto para o autoconhecimento. E aí, então, você começa a se conhecer e começa a perceber que tem certas coisas que, embora sejam muito boas, não são próprias para nós. Por exemplo, eu já vou cutucar a onça com vara curta. Vamos falar de política. Vamos falar de política agora. A Angela está falando, não faz isso. Jai Guru Dasa. Com esse nome, só pode ser um Vaishnava? Namastê. Bom, cuidado. Falar de política é bom. Isto que nós estamos fazendo é uma postura política. Imagina, ninguém falou de ninguém aqui. Não. Estamos falando de política, não de partidarismo. Estamos falando de um estilo de vida. Em Ayurveda, você vai precisar, estar atento para o estilo de vida. Tendo um estilo de vida mais leve, então você vai conseguir, alguns resultados com esses
elementos vindos. Eu queria encerrar, eu devo encerrar 17h50, é isso? Não, Kelly, poucos minutos, porque temos a apresentação musical e o próximo painel é às 18. Ah, ok. Bom, no Bhagavad Gita, um livro de conhecimento muito interessante, diz assim que diferentes camadas de ignorância cobrem a entidade viva. E a depender do grau de profundidade dessa camada, algumas atitudes são possíveis, algumas atitudes são eficazes. Aí ele disse assim como a poeira cobre o espelho e impede o reflexo, assim como o ventre cobre o embrião e impede que a pessoa veja o que está lá fora. Calma, antes disso vinha uma outra. Assim como o fogo cobre a fumaça, cobre o fogo, não é? Para quem já participou de uma fogueira, sabe, às vezes a fumaça nos persegue, e não adianta sair, a fumaça vem atrás. Diferentes graus de ignorância cobrem a entidade viva. Então, se eu estou seguindo um estilo de vida muito bacana, muito estrito, cheio de minúcias, um chá vai me servir muito. Se eu estou derrubado na gandaia, se eu tenho uma vida completamente estranha, um chá, desculpa, vai ser aquela pedra dos rins tentando segurar um carro na ladeira. Não vai resolver muita coisa. Mahadevi. Chandramukha falou, certo? Eu não tenho nada a ver com isso. Chandramukha falou que E eu gosto muito de cantar. Se você me permite, nós vamos cantar um mantra que agora, nesta época do ano, está sendo entoado todos os dias na Índia. E se vocês me permitem, eu vou cantar algumas estrofes. Eles são 8 estrofes, um pouquinho comprido, mas eu só vou cantar, acho que 2 ou 3, talvez uma. Vamos ver o que sai. Pode cantar sim, Kelly, fique à vontade. A gente tem, às 18 horas começa o outro painel e depois a gente vai ter ainda mais apresentação do Emana Mantra com Krishna, música Krishna. Olha que auspicioso. Então, traz aí a sua apresentação também para contribuir. Muito bem. Se ouvem os mantras com os ouvidos do coração. Isso é uma das requisitos de ouvir os mantras com os ouvidos do coração. Deixa a coluna bem erguida, a cabeça, as cervicais, a coluna bem alinhadas. Namami Swaram Sachit Anandarupam Lasakundalam Gokule Vrajamanam Jashodaviolukaladavamanam Paramritamatyam tato drutya gopya Rudantamuhur netra jumamrijantam Karamboja jugmena satankanetram Tadiyashitageshu bhaktairjitatam Puna prematastam satavriti vande Varandeva mokshana mokshavadim va Nachanyam rineham varishadapiha Idanteva purnata gopalavalam
sadame manasya virastam kimanyai namami swaram sachidanandarupam lasakundalam gokule. 嗯。 Rajamanam 嗯。